Abra sua Bíblia comigo, Efésios 4, de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo e a unidade da igreja. Você pode repetir comigo? O Espírito Santo e a unidade da igreja. O texto é Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra e que nessa ocasião que celebramos a ordenança da ceia do Senhor, esse que é para nós um sacramento, aquilo que de mais alto o Senhor estabeleceu como um elemento litúrgico da vida da igreja, o comer, o participar do Teu corpo em memória de Ti. Que nesta manhã o Senhor possa dar-nos, pelo Teu Espírito, as condições necessárias para que a Sua palavra viva, que nos revoluciona, que muda o nosso homem interior de posição e de disposição, que aquilo que só o Seu Espírito pode fazer, seja feito em nós nesta manhã. Oramos pelo milagre do pão partido dentro de nós e que a Sua vida possa ressuscitar os lugares que morreram dentro de nós. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o maior e mais importante ensino a respeito da Santa Ceia que nós temos na Bíblia, ele está registrado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 23 adiante, que é o texto que nós comumente lemos nas celebrações da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que foi partido em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem em memória de mim. Paulo, ele faz um ordenamento teológico do evento histórico que aconteceu na última ceia, na celebração da Páscoa que antecedeu a morte de Jesus, quando Jesus estabelece a nova aliança no seu sangue. E agora Paulo está como apóstolo e doutor da igreja, fazendo esse ordenamento à igreja que está em Corinto a respeito de como isso deveria ser feito para a glória de Deus. Agora, preste bastante atenção. Essa expressão que Paulo usa, isto é o meu corpo, ela deve ser a expressão talvez mais alta que uma igreja local deve buscar conhecer. Paulo está dizendo que nas palavras de Jesus e na experiência de uma igreja local, nós não estamos apenas comendo em memória do sacrifício de Cristo que afeta o meu indivíduo,
que me salva, que me tira do inferno. Não é uma cerimônia que celebra meramente os benefícios individuais da cruz, aquilo que eu ganho em ser de Jesus. Mas isto é o meu corpo, é a afirmação central da ideia de Paulo. Por quê? Porque inclusive Paulo diz que aquele que come e bebe indignamente, o que o torna indigno da ceia? É aquele que come e bebe não discernindo o corpo de Jesus. Não é apenas não discernindo a obra de Jesus por mim, mas não discernindo o que a obra de Jesus constrói. Fala comigo assim: a obra de Jesus constrói. E o que ela constrói? Ela constrói o corpo de Jesus. A igreja de Jesus, ela não é só o lugar onde você ouve uma boa palavra, onde você se alimenta de um bom ensino, onde você tem um insight que muda a tua vida, muda teus negócios, muda teu casamento, sabe? Aquela chave que vira e você fala: agora as coisas vão ser diferentes. Isso também acontece na igreja, mas a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E o que hoje eu quero que você lembre ou aprenda nessa manhã é que ser corpo de Cristo, para quem crê em Jesus, não é uma escolha. Ser corpo de Cristo para quem crê em Jesus é uma condição. Eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, eu sou a partir de então corpo de Cristo. E o que é que isso tem a ver com unidade? Isso tem tudo a ver com unidade, porque eu não sou o corpo de Cristo sozinho. Eu sou o corpo de Cristo com você. Nós somos membros de um só corpo. Hoje nós vamos receber 70 pessoas como novos membros desta igreja local. Mas muitos, talvez todos, já são membros do corpo de Cristo. Eles faziam parte de outra igreja local, de uma outra congregação, e agora vão fazer parte da nossa congregação. Mas eles não estão se tornando corpo de Cristo agora, ou deixando de ser corpo de Cristo quando saíram das suas congregações, ou se eventualmente um dia saírem dessa congregação. Ser corpo de Cristo é um ato, uma obra do Espírito Santo, que nos faz um com Cristo e com o outro, pelos laços do Calvário. Ou seja, traduzindo em miúdos para você, agora, lá na Europa, 6 horas de fuso, 5 horas de fuso, deve ser o quê? Meio-dia, 1h da tarde. É provável que tenha alguma igreja lá, sei lá, em Milão, em Genebra, em Londres, que está terminando sua reunião agora. E normalmente as igrejas pelo mundo, eu não sei porquê, acho que por um princípio de primícia, resolvem que o primeiro domingo do mês é o domingo de ceia, não é assim? Você sai por aí vendo no Instagram, a maioria do povo está celebrando Santa Ceia no primeiro domingo do mês. Então é provável que agora lá na Europa tem alguma igreja que nós nunca fomos, nós nunca vimos, a gente não conhece quem são os membros daquela igreja local, mas algo é uma verdade inabalável da Bíblia.
nós somos um com aqueles irmãos. O mesmo Espírito que fez com que eles se conectassem a Jesus quando creram, é o mesmo que nos conectou a Jesus e que nos conecta entre nós. Então o que nós aprendemos aqui, querida igreja? A unidade do corpo de Cristo, ela não é realizada pela igreja, ela é uma obra do Espírito. E com muito amor e carinho, e também com um pouco de paciência, eu quero que você entenda algo que talvez você já entendeu ou você já ouviu, mas talvez ainda não é visceral para você como deve ser. Você está unido em essência a Jesus. Eu vou te dar uma outra chance para você entender a grandeza e a beleza disso. Você está unido em essência a Jesus. É a união mística de Cristo com seu corpo. Pelo vínculo do Espírito Santo, nós estamos ancorados no céu? Não, não. No trono de Deus? Não, não, não. Na asa de algum anjo? Não, não, não. Na placa de uma igreja? Não, não, não. O Espírito nos ancorou, nos ligou, nos conectou na pessoa de Jesus. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que o diabo não tem como tocar na unidade feita pelo Espírito entre Cristo e eu. Eu estou nele e ele está em mim. E o fato de eu estar nele e ele estar em mim faz com que as obras dele em mim possam ser vistas pelo mundo. Faz com que no momento em que Jesus voltar, nada que é dele permanecerá nessa terra. Eu posso dar uma leve repreensão em você, leve, teológica. Tem gente que fica assim: eu preciso me santificar porque se Jesus voltar eu não vou subir. Eu preciso ser santo porque eu não quero ficar. Ei, olha para mim. Olha para mim. Você viu, você pôde medir o grau de doçura que o meu coração tem ligado ao coração dessa jovem manceba que está aqui, toda de branco. Hoje a gente está black and white. Eu sou um com ela. Ela é uma comigo. Não existe mais a minha vida, a vida dela. Existe a nossa vida. Então você acredita. Imagina a cena: eu ganhei uma bolada de 5 bilhões de dólares e estou indo morar em Dubai. Eu vou deixá-la para trás? Tem cara que pensou assim: acho que sim. Se você pensa isso, sabe por que você pensa isso? Porque você não entende o conceito de ser um com alguém. Não tem como. Onde eu vou, ela vai. Onde eu estou, ela está. Ainda que ela não esteja fisicamente, ela está no meu pensamento, porque eu sou um com ela. É isso que Jesus estava começando a ensinar para os discípulos. Não se turbem os vossos corações. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para o céu. É para o céu? Então por que você está preocupado só com o céu? Sua preocupação não é com o céu. Você não foi salvo para o céu. O céu é uma consequência da sua salvação. O céu é um habitat. O céu é uma geografia. Quando eu voltar de Jesus, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha esposa anda comigo. Vocês são a minha esposa. Isso é unidade com Deus. Mas o povo está com medo de perder o céu. Seu medo não é perder o céu. Seu medo é entristecer, ou deve ser entristecer o seu noivo. Não perder o céu. Aleluia. Então essa unidade, sabe por que a gente fica em silêncio, a gente não celebra, não solta fogos, não grita? Porque esse é um ensino novo para a gente. A gente não entende o que o Espírito Santo fez por nós, então a gente fica numa eterna busca de algo que já foi feito. Eu sou um em Deus e Ele é um comigo, pelo selo de penhor. Sabe de quem? Do Espírito Santo. Consegue vir aqui me ajudar? Olha só. Fica em pé do lado de lá. Você é o banqueiro. Tem cara mesmo. Fique aí. Aquele ali é o Claudivan Safra, dono do Banco Safra. Recebe, em nome de Jesus. Aí, eu sou lascado, endividado, que estou precisando pegar dinheiro dele. Fala assim comigo. Ele tem o valor. E você? Fala assim, você? A necessidade. Então eu preciso, digamos, pegar R$2.000 com ele. Ok? Só que ele olha para mim e fala, esse aí eu não vou dar dinheiro para ele sem garantia não. Porque vai que ele não me devolve os 2.000. Aí eu olho, chego para ele e falo, ô seu moço, você me empresta 2.000? Aí ele fala, não, tem que me deixar alguma coisa de garantia. Aí eu falo, meu Deus, meu relógio, sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Para ele me dar os 2.000? Fala, irmão, alto, sem medo de ser feliz. Eu vou? Bom, seguinte, aqui é a garantia de que eu vou te pagar. Esse é o penhor. Me dá os 2.000. Obrigado. Bota aqui no bolso do paletó. Não, relógio não, relógio é seu penhor. Fica com ele, bota no bolso. É meu. Isso é seu. Olha para mim. Só que é o seguinte, se aquele relógio que eu penhorei ali foi um relógio que eu comprei aleatório, ainda corre o risco dele levar a invertida. Corre ou não corre? Só que aquele relógio ali, ele está na minha família há 10 gerações. Ele tem um valor para mim que não é só dinheiro. Eu não posso ficar sem aquele relógio. Então eu pago as minhas contas e o que eu faço? Eu trabalho, até o dia que eu reúno o dinheiro e falo, eu voltei, moço. Vim buscar meu relógio, vim buscar o penhor. Toma aqui o teu dinheiro e devolve o meu relógio. Obrigado. Só que é o seguinte, agora você vai entender uma coisa. Eu sou Jesus, Ele é o pecador. Qual é a garantia que aquele pecador tem de que Jesus vai salvá-lo no final da história? Paulo diz em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, que é o penhor da vossa salvação. Sabe o que Jesus fez? Falou, eu vou vir te buscar. Para garantir que eu vou vir te buscar, eu vou pôr o Espírito Santo em você. Aleluia. Glória a Deus. Porque não tem a hipótese do Espírito Santo não voltar para o céu. Então, quando Jesus voltar, escuta aqui, lindão. Ah, lindão não, né? Meu lindo. Meu lindo. Quando Jesus voltar, você fica se achando que você é o ponto fraco de Deus, que Deus, Deus está morrendo porque Ele não tem eu.
prepara o teu glória a Deus. Quando Jesus chegar nas nuvens, Ele está vindo buscar o penhor. Espírito Santo, vamos embora desse mundo. Só que é o seguinte, o Espírito Santo está dentro de mim e de você. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai subir e encontrar Jesus para ir embora. Vem, só que o Espírito vem trazendo quem está com Ele. O nome disso é arrebatamento, irmão. Ó, presta atenção. Aqui está a essência de Deus vivendo dentro de nós. Esse cara está na terra. Eu sou Jesus, eu estou nas nuvens. Vem. Enquanto ele está vindo, o Espírito agora não está fazendo isso aqui. Imagina esse relógio. Imagina o relógio do Power Ranger. Hora de morfar. O que acontece? Ó, o relógio começa a transformar ele inteiro. Não vai encontrar comigo Jesus no céu com esse corpinho. É corpo glorificado. Mas quem que glorifica o corpo? Ei, quem glorifica o corpo? Não, eu vou ensinar você. Mais um, vem cá, Flávio. Deita aqui, isso é o Jesus morto agora. Na tumba. Empresta aqui o penhor. Deita aí no chão, onde todo mundo possa te ver. Lá vem o Deus Pai, vai ressuscitar Jesus dentre os mortos. Levanta. Ele está com o corpo que ele morreu? É o corpo que ele morreu? Que corpo que é esse? Ó, a Maria vai encostar nele. Não me encosta, Maria. Calma aí, não é assim não. Agora é outra história. Eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado. Dado por quem? Pelo Pai. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito de Deus. Fica aí, Jesus, aí na ponta do céu, aí, nas nuvens, todo olho te vendo. Meu filho, coloca o Espírito Santo aí, que sem ele você não sobe nem que a vaca tussa. Pode ser o que for, pode fazer 40 dias de jejum, sem o Espírito Santo você não sobe, não levita nem 1 centímetro. Aqui, ó, presta atenção. É o Espírito Santo que garante que você vai com Jesus. Sabe por quê? Porque vocês são um. Amém. Obrigado. Devolve. Quer trocar? Não. Ali o penhor é mais caro, irmão. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou, pastor Cláudio, eu vou até tirar. Agora, faz o fundo aí. Agora é a hora. Vocês estão entendendo isso, igreja? O Espírito Santo não é só senti ele aqui agora. Ele me tornou um com Cristo. Não tem como se desconectar. É por isso que quando você tem o Espírito Santo, você fica tentando pecar, tentando não amar Jesus, tentando não ir na igreja. Quem mais fica te incomodando na hora que você está querendo pecar? Vai tentar. Perdeu a paz. Por quê? Porque você é o corpo de Jesus. Fala assim comigo: eu sou o corpo de Jesus. Agora diga bem alto comigo assim: Ele é o cabeça e eu sou o corpo. Não tem como separar o corpo da cabeça. Eu quero que você entenda uma coisa: isso é o que nós somos. É um status. Cristo nos conferiu isso. Agora, segundo,
entendendo que a unidade da igreja é uma obra do Espírito Santo, Paulo está nos dizendo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 3, ele diz assim, ó, esforçando-vos diligentemente por... Fez um barulho aqui. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fala assim comigo, a igreja não cria a unidade, ela preserva a unidade. Isso é diferente. Quem cria a unidade é o Espírito Santo. E é tão doido isso que o Espírito Santo cria uma unidade entre nós, até com quem a gente não gosta ou quem não gosta de nós. Não tem jeito. Creio em Jesus? Creio. É um comigo, irmão. Não tem o que você possa fazer sobre. Pode pular, pode se chatear, pode fazer biquinho. Você é um comigo, nós vamos ter que sentar na mesma mesa. E nem adianta a gente ficar orando um contra o outro, porque Deus não ouve oração de macumbeiro. Nossa, eu fiz igualzinho o pastor Djalma agora, não foi, Márcio? Aquela paradinha assim de lado, assim, ó. Deus não ouve oração de macumbeiro. Deus, o meu, mata aquele... Aí eu fico, Deus ficou olhando e falou assim, como o cabeção, que eu vou matar o Juliano, sendo que ele é teu irmão, é meu filho. Você é um com ele, se eu matar ele, tem que tocar de matar você também. Vamos matar os dois? Hã? Você pode pedir que o Senhor resolva as demandas que acontecem no meio do corpo, mas você não tem como pedir para que Deus faça mal para alguém que é um com você. Alguma coisa está errada. Ou você não tem essa consciência de unidade, pode ser. Vocês percebem o perigo, gente, de crer na salvação para mim só? A salvação individualista, Deus é meu, a obra da cruz é sobre mim, o céu é meu. Não, o céu não é meu, o céu é nosso. Deus não é meu, Deus é nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. Inclusive, vamos colocar aqui em caixa alta, inclusive, os pecados também não são só meus, os pecados são, fala comigo, nossos. Por isso que o padrão ouro da intercessão na Bíblia é a intercessão que começa com o arrependimento daqueles pecados que não só eu pratiquei, mas nós praticamos. Por quê? Nós somos um. A nossa guerra, eu quero que você preste atenção nisso, eu vou caminhar para terminar daqui a pouco. Está treinado, viu? A nossa guerra acontece na ignorância que nós temos a respeito de preservar a unidade. Então deixa eu te falar aqui, pastor, como nós preservamos a unidade? Como que eu posso preservar a unidade com você? Primeiro, eu preciso entender que a equação que Paulo apresenta em Filipenses capítulo 2 deve ser o texto áureo da nossa vida. Coloca Filipenses 2 na tela aí para mim, por favor. Na Santa Ceia é bom a gente fazer um estudo bíblico assim, para a gente ganhar muito, amém? Coloca aqui, ó. Olha só o que Paulo está dizendo à igreja de Filipe. Portanto, se por estarmos em Cristo, fala assim, ó, estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma fraternidade e compaixão. A Almeida Revista e Corrigida traduz esse texto como entranháveis afetos e compaixões. Sabe o que é entranháveis afetos?
A ciência já sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. O intestino é o lugar do nosso corpo que tem mais neurônios depois do cérebro. E sabe aquelas sensações, aqueles sentimentos que você sente aqui? Borboleta voando, aquele frio na barriga. Sabe o que Paulo está dizendo? Se existem entranháveis afetos, se os intestinos de vocês estão envolvidos, não só o cérebro. Eu continuo daqui ou eu paro? Sabe o que é intestino envolvido? É quando eu estou disposto a andar por amor passos que a razão já não acompanha. Fulano não merece, pois é, realmente não merece, mas é meu irmão. É meu irmão, é irmão, e eu tenho por ele entranháveis afetos e compaixões. Não é só aqui, é aqui, é víscera. Ontem eu e o Rudy, ou o Rudy e eu, porque a chamada veio para ele, nós agimos na víscera. A gente estava em um casamento, sentado com as nossas esposas, uma coisa rara de acontecer, aquele climinha preparatório de uma conferência de avivamento global, porque quando um casal casado, crente, vai para casamento, irmão, é uma oportunidade aquilo, porque a mulher chora, ela lembra, aí você já sai dali e já fala, as crianças não estão aqui, né, amor? E tudo coopera para o bem. Então eu e o pastor Rudy, a gente estava ali dizendo, é hoje, aleluia, vai ter festa. De repente esse aqui vem com a cara branca, temos que ir, eu estou indo. Eu falei, eu vou também. O que era? Um menino lá do Paraguai, um bêbado bateu no carro dele, o cara era faccionado, desceu com a gangue, os caras querendo matar o cara se o cara não aceitasse a proposta. E o Rudy vira para mim e fala dentro do carro, eu ainda ia chamar o irmão que era policial, mas aí você veio comigo. Eu falei, cara, eu desço agora, chamo o policial. Disse, deixa eu aqui. Aí nós dois orando, Senhor, o que nós vamos encontrar? Eu já fui, irmão, rapaz, eu sou autor de um livro, Jesus para Ansiosos. No caminho daqui para o lugar, eu já comecei a pensar, os caras estão lá com fuzil, vão ver que a gente é pastor, vão atirar no carro e tal. E o Rudy orando, o Rudy crente, caindo nos pedaços de crente, ó Deus, livrai-nos do caminho, não sabemos o que nos espera. Eu, amém, Senhor. E eu já querendo ligar para o irmão polícia. Enfim, graças a Deus chegamos lá, a polícia já estava lá. Ficamos lá, e guincho para cá, e chama não sei quem, e não sei das quantas, resumo da ópera. Chegamos no casamento, a comida já tinha esfriado, as mulheres já estavam tristes, tudo cansada. As crianças já mandando mensagem, aquela coisa, irmão. E nós fizemos o quê? Comemos uma comida fria. Mais um dia na vida de um pastor evangélico. Eu chego em casa, meu celular vibra e eu recebo esta mensagem que eu lerei a vós outros a partir de agora. Abre aspas. Pastor, carinha de choro. Eu não tenho palavras suficientes para agradecer o que vocês fizeram por mim hoje. No meio de um momento tão difícil, assustador e solitário, vocês apareceram como verdadeiros instrumentos de Deus. Estar longe da minha família é um dos maiores desafios dessa fase da minha vida. Mas hoje, através do gesto de vocês, eu entendi mais uma vez o que significa fazer parte da família de Cristo. A atitude de vocês me quebrou de um jeito que só o amor genuíno e a compaixão conseguem fazer. Estou aos prantos, me sentindo como um caco de vidro, mas sendo restaurado pela presença do Espírito Santo. Vocês não apenas cuidaram da situação, mas cuidaram de mim, e isso eu nunca vou esquecer. Hoje eu vi Deus se mover através
das suas vidas, como diz em Provérbios 17:17, em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Vocês são irmãos para mim, uma referência de verdadeiro amor de Cristo. Que Deus abençoe vocês infinitamente, e que cada gesto, como o do dia de hoje, volte para a vida de vocês em dobro. Obrigado por ser família, obrigado por ser luz na minha vida. Eu já estou em casa. Isso é preservar a unidade do corpo. É entranhável afeto. Você não conta se é a facção que está lá, você não pensa se é o traficante que vai te receber. Você vai. A razão ficou no carro. Mas o afeto. E irmão, uma das coisas que eu aprendi no ministério é não ser hipócrita. Eu quero honrar a vida do pastor Rude, porque olha, o pastor Rude é um pastor indo e voltando. O desespero que eu vi nos olhos dele, é um menino da minha mesa. A hora que a gente chegou lá, começou a chegar os caras da mesa. O Ricardo está aqui hoje? Quem conhece o Ricardo, o professor? O Ricardo, irmão, eu não sei o que ele anda tomando, ele está desse tamanho assim. E está com uma cara de mal. Ele veio, Flávio, ele parou o carro, ele desceu assim, ó. Acho que ele já imaginou que tinha 300 caras em volta de nós, ele desceu assim. Pastor, tá tudo certo por aqui? Eu, calma, cara, tá tudo certo. Aí eu falei depois pro William da Tati, que chegou, tava vindo lá de Marechal, não sei das quantas, com a filha no carro, com a esposa, já veio, com o boné do Legendário na cabeça, já veio fardado. Já desceu, onde é que tá o problema? Aí eu olhei, irmão. Eu falei pro William assim, rapaz, o Ricardo, ele veio com uma panca aqui, que se ele souber lutar, a panca que ele tava, pode botar 10 caras em cima dele, viu? Que ele chegou, cara, ele parecia o Jean-Claude Van Damme. Aí daqui a pouco um liga, o outro liga, o povo da mesa começou a se movimentar, e Eu olhei aquilo e falei, Senhor, o que é isso? Isto é o meu corpo. Ninguém ali tem o mesmo sobrenome, ninguém ali tem o mesmo sangue correndo na veia, mas todos temos o Espírito Santo e todos temos o sangue de Jesus sobre nós. Isso é o corpo. Um membro sofre, todos sofrem. Agora já tem uma dívida também para nós, porque ninguém vai cobrar o traficante. Vai? Você vai? Eu não vou. Se quiser, vai você sozinho. O policial tão bonzinho, isso aqui vocês vão usar, viu aquela hora? Para que se quiser acessar judicialmente, para reaver os danos. Eu fiquei olhando para o policial, eu falei, é você que esse monte de arma na cinta? E nós aqui, que o Estado tirou nossas armas? Nós vamos cobrar traficante agora, tio? Tá doido? Aí o menino chorando, o menino 21 anos, rapaz, dá vontade de levar para casa. Sabe aqueles que dá vontade de congelar para casar com as nossas filhas? Pena que não dá para fazer. Aí o menino tá lá à frente do carro, tudo destruído. Aí como que paga, pastor? Já viu nos grupos de WhatsApp aquelas vaquinhas? Ouviu falar disso? Um dá 50, outro dá 100, outro dá 20, outro dá 40. É assim que paga. Por quê? Fala assim comigo. Porque o pão... Faltou fé para falar do pão, gente. O sangue de Jesus tem poder. Porque o pão é nosso. E as dívidas? Você orou o Pai Nosso 1000 vezes, não aprendeu? Perdoa as nossas. Pois é, irmão. E aí funciona aquela regra, sabe? Quem tem mais ajuda quem tem menos. E sabe como que chama esse trem? Igreja. Porque nós somos
Como que a gente preserva a unidade? A gente preserva a unidade com uma disposição incansável de perdoar. Eu aprendi uma coisa sobre perdão. Eu, Tiago, aprendi. 99,999% das pessoas que eu vou perdoar não é por causa de mim, é por causa de Jesus. Eu não gostaria de perdoar, mas Jesus quer que eu perdoe. Então quem vai se adequar à vontade de quem? O perdão é a liga que sustenta a unidade da igreja. Porque às vezes, pastor Claudivan, pastor Juliano, pastora Sara, pastora Fran, a gente não está no mesmo cômodo, mas a gente está no mesmo Cristo. Às vezes a gente não está no mesmo estado, mas a gente está no mesmo Cristo. E diz para mim, como que eu posso estar no mesmo Cristo odiando alguém? Eu não estou em Cristo. O que é o perdão? O perdão é o pré-requisito para que a gente possa continuar morando nesse condomínio chamado Jesus. Como é que fala quando tem o condomínio não pode construir de qualquer jeito? Tem um... mas aí tem uma coisa da arquitetura, é um padrão, né? De construção. Plano diretor. A cidade tem plano diretor e os condomínios também. Você não pode chegar aqui e fazer qualquer casa. Esse condomínio aqui, você só pode fazer uma casa de tantos metros, tem que ter o recuo assim, não é isso? Bom, o plano diretor do condomínio, que é Jesus, tem um pré-requisito. Está aqui para você morar aqui, você tem que perdoar teus vizinhos. Seus vizinhos têm que ser perdoados, porque essa turma é difícil, esse negócio de crente. Eles ofendem mesmo, eles machucam mesmo. Tem hora que, se você achar Jesus dentro deles, você tem que pegar uma lupa ultrassônica, você tem que ter um microscópio nuclear para você encontrar um pouquinho de Jesus lá dentro. Mas, cara, eles estão no condomínio, são nossos irmãos, estão em Cristo. O que a gente vai ter que fazer? Fala comigo, fala bem alto. Agora vamos fazer aqui, ó. Fala assim, ó, eu tenho que perdoar, fala. A única coisa que você não pode esquecer é que do lado de lá da cerca, tem uma outra pessoa fazendo assim, esse tal de Tiago aí, eu também tenho que perdoar, porque o cara é difícil. O problema é que a gente sempre acha que o certo é a gente e o errado é o outro. Só que se você for do lado de lá, você vai perguntar, o que você acha do fulano? O fulano é difícil. Por isso que Jesus, que é o gênio dos gênios, disse assim, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que a gente protege a unidade do corpo? Perdoando. Perdoando. Hoje é culto de ceia. Antigamente nas Santas Ceias, na nossa magna Assembleia de Deus, tinha um momento para pedir perdão, não tinha? Lembra disso? Quem tem alguém aqui hoje que quer pedir perdão para alguém, irmão, era uma novela mexicana. Todo mundo ficava sabendo das tretas. Eu, como criança na Assembleia, era o momento da ceia que eu mais gostava. Deixa eu ver quem brigou esses dias. Aí vinha a irmãzinha. Aí, quando ela chegava aqui, as pontas dos dedos aqui, ó, aquele cabelo cheio de Neutrox molhado, batendo aqui, aquela sandália gladiadora, saia jeans. É a irmã, eu falei mal dela. Aí a irmã nem sabia, a irmã vinha. Deixa eu te falar uma coisa, a gente ri. Rapaz, a gente removeu da vida da igreja um princípio, porque hoje o povo se ofende e ninguém mais pede perdão para ninguém. Ninguém mais nem fala nada.
Aí vinha, aí o obreiro, o pastor estava aqui, ó. Agora é a hora da... Quem já presenciou um negócio desse aqui? Levanta a mão para eu ver. Agora é a hora da reconciliação. As irmãs se abraçavam. Aí terminava o culto, tava as duas lá, coisa mais linda do mundo. Semana que vem ia fazer de novo. Mas a disciplina do perdão estava protegida. Sabe o que os nossos pais na fé estavam dizendo para nós? Para morar nesse condomínio aqui, tem que aprender a perdoar quem te ofende. A gente inovou. Os cristãos 4.0, nós inovamos. Sabe o que a gente fez? A gente não se relaciona mais. Individualistas. Assim ninguém me ofende. Eu saio do culto antes que termine. O pastor nem deu a bênção apostólica. Vocês pensam que eu não vejo? Eu vejo tudo. Eu estou dando a bênção apostólica, eu dou assim, ó. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uns 50 aqui, eu não vou dizer o nome. Eu estou assim, meu irmão, parece aqueles ninja. O cara desapareceu. Você fechar o olho, abrir, ele não está mais. Não faz isso não, cara, faz isso aí não. Tem que ter aquele burburinho de fim de culto. Você tem que descobrir quem passou desodorante, quem não passou, quem está com CC. Tem que abraçar. Isso é igreja. Sabe, tem que terminar. Oi, irmão, e aí? Como é que foi a tua semana? Tal, não sei o quê. Porque se não tem isso, aí o cara fala assim: não, é porque eu já me machuquei demais nos bastidores. Eu não quero os bastidores. Mas os bastidores da sua vida não machuca ninguém? Então é isso, gente. Como que a gente protege a unidade? Aprendendo a perdoar. Quem está feliz ainda? E eu termino de verdade para a gente orar. Cara, sabe como que eu protejo a unidade? Dando a devida importância para o Espírito Santo. A gente está pregando aqui esse mês sobre o Espírito Santo. E é tão interessante, eu vou partilhar a minha experiência. Eu estou pregando, então eu estou o tempo todo lendo, eu estou o tempo todo refletindo sobre o Espírito Santo. Tem horas no meu dia a dia que eu vou falar determinadas coisas, eu vou fazer determinadas coisas, ou que eu penso determinadas coisas, e vem um grau de responsabilidade que eu falo assim: eu acho que o Espírito Santo não gostou disso aqui. Eu acho que se eu fizer isso aqui, o Espírito Santo não vai gostar. Quando você restaura esse lugar ao Espírito Santo, você começa a ser mais disposto à humildade, mais disposto ao perdão, porque você está procurando um sorriso nos lábios do seu Senhor. Antes de cearmos, eu vou deixar uma interrogação para você. Qual foi a última vez que você fez uma coisa difícil para você, mas que você, quando você terminou de fazer, você saiu dali com a consciência, você disse assim: hoje o Espírito Santo está feliz comigo. Hoje eu fiz o que o Espírito Santo queria que eu fizesse. Quer que eu te diga? Não tem sentimento mais delicioso. Hoje Jesus disse: parabéns, filho. Hoje você agiu de acordo com a minha vontade. Sabe quando você começa a ter esse desejo? Quando a alegria do Espírito te importa. Lá na minha casa, a minha esposa, ela é amada através de atos de serviço. E eu, verborrágico como eu sou,
tentei por um tempo do nosso casamento agradá-la com palavras de afirmação. Gente, era como se eu batesse lá naqueles muros da Itaipu. Eu falava assim: você tá tão linda. Meu Deus, o que aconteceu com a sua pele? Você está dormindo no leite moça? Olha, os anos passam para você e só te faz bem. Aí ela me olhava assim. Irmão, aquilo é desesperador, porque você está dando o teu melhor e não está resolvendo. Aí, escuta, ela deita, eu já estou deitado, travesseirinho no meio da perna, posição fetal. Ela fala assim: eu estou com sede. Eu digo assim: Senhor, como eu queria, agora, do jeitinho que eu estou aqui, só liberar um elogio. Você está com sede, mas você está muito cheirosa. E ela virasse e dormisse. Mas o que eu tenho que fazer nessa hora? Se eu quero fazer a mulher feliz? Desmanchar meu ninho. E outra, ela não quer que a Júlia pegue. Ela não quer que a minha mãe pegue. Eu tenho que ir lá. Desço um degrau, 2. É o andar de baixo, irmão. Subo. Quando eu trago a água, ela dá a cara que ela tá, ó. Olha lá, ó. Essa cara aí. Aí ela faz: obrigada. Aí ontem eu fiz uma parte do casamento. Eu já volto, irmão, do lado dela. Eu não quero saber se vai ter janta depois. Eu só estou esperando. Aí ela olha e fala assim: foi bonito, viu? Me emocionei. Aí eu... Já a Juju é cara. Estou avisando, se você tem filho, homem, pretende casar com a minha filha, te prepara. Porque toda vida que eu volto para casa ela fala: trouxe o que para mim? Agora eu trouxe o meu amor, a minha vida. Porque é presente. O que o Espírito Santo se sente amado por você? Porque o Espírito Santo não tem uma linguagem para mim, uma para você, uma para o outro. Ele tem uma. Sabe qual é a linguagem do Espírito Santo? Quer saber? A linguagem dele é: você me faz feliz quando você obedece a palavra de Deus. Quer agradar o Espírito Santo? Faça o que Jesus te pediu para fazer. Perdoa, anda a milha extra. Ame, ore pelo seu inimigo. Você vai ter dentro de você um espírito feliz. E eu não sei você, mas eu acredito que um Deus feliz é bem favorável para a nossa vida.